Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem em suas casas. Vamos a mais uma videoaula de geografia. Desta vez, vamos analisar a estrutura geológica do Brasil e do mundo. Conto com a atenção de todos. Vamos lá. Inicialmente, gostaria de apresentar umas definições básicas necessárias para a gente entender, para dar prosseguimento à aula. Estrutura geológica, que é o tema da aula de hoje, consiste no arcabouço geológico, no substrato rochoso que forma toda a crosta terrestre. Sobre essa estrutura, sobre este arcabouço, se forma o relevo. Então, é o embasamento do relevo, é o que sustenta o relevo. Okay? O relevo, por sua vez, é o conjunto das reentrâncias e das saliências, são os desníveis que configuram a superfície terrestre. São as diferentes feições da superfície. São moldadas sobre o arcabouço geológico que é a estrutura. Então, o relevo se manifesta desde o assoalho, desde o fundo dos oceanos até a superfície continental. Certo? A terceira definição. Processos geomorfológicos são os eventos, os fenômenos que causam as modificações no modelado da superfície terrestre, que causam as modificações no relevo. E esses eventos, esses processos, são endógenos e exógenos. Então, ocorrem no interior da Terra e na superfície terrestre. Trouxe aqui dois exemplos de rochas, né, de estrutura geológica. Uma rocha aqui com presença de estromatólitos. Vocês já ouviram falar disso, né? Por ocasião, quando estudaram a formação do planeta Terra. São seres, né, que existem desde lá a origem, né, os primórdios do planeta Terra. Então, foram encontrados na Groenlândia agora há pouco. Aqui são fósseis, aqui é no Brasil, em Uberaba, São Paulo, fósseis de espécies que viveram há cerca de 80 milhões de anos atrás. Então, as rochas são os registros da história da Terra, apresentam o registro da história da Terra, da história geológica do planeta. A história da Terra lê-se nas rochas. Os geólogos, né, são os profissionais que analisam a estrutura rochosa do planeta. As rochas podem ser entendidas como documentos que os geólogos aprenderam e ensinam a ler, nos ensinam a ler, né? Então, através das rochas é possível ler a história da Terra. Os fósseis que muitas rochas guardam, como é o caso das rochas sedimentares, os minerais que também são encontrados nas rochas, segundo este autor, são as duas das letras dessa escrita que as rochas fazem sobre a história da Terra. Então, vamos lá, a história da Terra, através da estrutura geológica. E aí nós temos um mapa da estrutura geológica do planeta, né? O mapa mundi da estrutura geológica, e nós temos aí três diferentes estruturas, né? Segundo a legenda aqui, ó, maciços antigos, nessa coloração, e aqui eu coloquei, chamando a atenção, escudos cristalinos, maciços antigos, escudos cristalinos. Bacias sedimentares, a coloração amarela, e os dobramentos modernos. Vocês já conhecem, né, já sabem o que são dobramentos modernos. Né? As dobras se formam através da colisão de placas tectônicas. Se esses são dobramentos modernos, e esse está se chamando aqui de maciços antigos, esse então vem desde a formação da origem da Terra. São as rochas mais antigas que existem presentes até hoje no planeta Terra. Então, são essas três que formam a estrutura, o embasamento geológico do planeta Terra. Ok? Coloquei aqui a escala geológica do tempo, para a gente entender, né, para a gente associar o que são maciços antigos, porque quando foram formados, a gente fazia uma relação das principais estruturas, né, das estruturas geológicas, com sua época de formação. Lembrando, os dobramentos modernos são recentes, né, na história da Terra,
e aí, principalmente no período Cenozoico. Essa imagem retrata de maneira bem simples os 3 tipos de estrutura. Então, dobramentos modernos correspondem às feições mais elevadas, né, de maneira genérica, mais elevada do planeta, são mais recentes, não sofreram ainda processo de intensa erosão e desgaste. Dessas estruturas mais elevadas, e aí nós temos os escudos, né, os maciços antigos, também são elevados, né, já foram bastante elevados na sua formação, estão sendo desgastados através da história geológica do planeta. As bacias sedimentares, que correspondem a sedimentos, logo têm de ser formada a partir da erosão das áreas mais elevadas. Então, da erosão destas outras feições elevadas, vão se formando as bacias sedimentares, né? São áreas rebaixadas e preenchidas por sedimentos de outra estrutura pré-existente e logo mais alta do que elas, ok? De maneira geral, então, nós temos os dobramentos modernos, são assim chamados porque são mais recentes na história do planeta, principalmente da era Cenozoica, né? As bacias sedimentares, elas se formaram a partir da Proterozoica, mas a maior parte das bacias sedimentares do planeta foram formadas a partir da era Paleozoica. Por quê? Porque inicialmente, lá na origem da Terra, formaram-se, né, as estruturas rochosas primordiais e dessa erosão, ao longo de muito tempo, né, de tempo geológico, essa erosão atingiu as áreas mais elevadas e preencheram de sedimentos as áreas mais rebaixadas. Então, não podemos ter bacias sedimentares lá na origem da formação do planeta, visto que, para elas existirem, tem que haver a erosão de algo pré-existente. E a Terra só começa a se consolidar, né? Depois de milhões de anos, né, de intensa atividade vulcânica e etc., e começa a se consolidar. Então, nós temos a formação das bacias sedimentares, principalmente a partir da era Paleozoica. Temos bacias sedimentares recentes? Temos mais recentes, sim. Essas são as mais antigas, né? Novamente, a estrutura geológica da Terra, e aí nós temos, eu coloquei novamente o mapa com as mesmas feições para a gente identificar outros termos usados para alguma dessas feições. Por exemplo, dobramentos modernos, né? Aqui são chamados de dobramentos jovens, né? Os dobramentos antigos, né? Claro que os dobramentos antigos deram origem aos escudos. As plataformas e escudos, o que chamou lá no outro mapa de maciços antigos, aqui estão sendo chamados de plataformas e escudos. Por que será que uma mesma feição, uma mesma estrutura, maciços antigos ou escudos cristalinos? Bacias sedimentares, dobramentos modernos, esses não mudam a denominação, quase sempre são assim denominados. Mas olha aqui, nós temos as plataformas e escudos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Pois bem, né? Cobertura sedimentar, dobramentos modernos e plataformas e escudos. Então, a geologia, que é a ciência que estuda a estrutura rochosa do planeta, a evolução do planeta, e a geomorfologia, como o nome diz, estuda as formas, as feições, portanto, o relevo, uma estuda a estrutura, outra estuda o relevo, reconhecem 3 domínios estruturais, 3 tipos de estrutura geológica, também chamadas de domínios estruturais. Plataformas de embasamento, crátons, escudos, são os próprios maciços antigos. Vejam quantas denominações para esse tipo de estrutura. Plataforma de embasamento, cráton, escudos antigos, ou maciços antigos, ou maciços cristalinos, ou escudos cristalinos. Todas essas denominações para definir essa estrutura, que é a mais antiga do planeta. Bacias sedimentares, nunca muda de nome. Dobramentos modernos também podem ser chamados de cadeias orogênicas ou cinturões orogênicos. Cadeias orogênicas, vocês já sabem por quê, né? A orogênese. Já lembram desse termo, né? No Brasil,
só existem plataformas de embasamento, ou os escudos antigos, ou os maciços antigos, ou os crátons, como a gente queria chamar, e as bacias sedimentares. Por que só tem 2 das 3 estruturas no Brasil? Já sabem responder, né? Porque não existe no Brasil dobramentos modernos. Por quê? Nós estamos numa região intraplaca, a nossa placa, né, a borda está se afastando, a placa sul-americana onde estamos, está se afastando da placa africana, então nós estamos, do ponto de vista tectônico, geológico, intraplaca, portanto, numa zona estável geologicamente. E aí nós não temos dobramento moderno, porque eles surgem em bordas de placas de colisão. É isso? Então, dobramentos modernos nós temos aqui na porção oeste da América do Sul, e não no Brasil. Então, vamos lá, os 3 tipos de estrutura. Primeiro, os maciços antigos, né? Também chamados de crátons. É a estrutura geológica mais antiga do planeta Terra. Foi formada lá no pré-cambriano, né? Em tempos pré-cambrianos. Geologicamente estáveis, né? Não estão em atividade, não estão, do ponto de vista geológico, né, em processo de atividade, são submetidos a intensos processos erosivos desde a sua formação lá no pré-cambriano. Os registros mais antigos da história da Terra ocorrem nessas rochas. Então, sempre os cientistas estão à busca de pesquisar a história da Terra nos crátons ou nos maciços antigos. Apresentam-se hoje, geralmente, como baixos planaltos, às vezes até áreas rebaixadas, depressões. No Brasil, nós temos, por exemplo, os do norte do Brasil e das Guianas, são exceção a essa regra. Geralmente, os crátons ou maciços antigos são rebaixados. Por que são baixos? Porque sofreram intenso processo erosivo desde a sua formação, na era pré-cambriana, que corresponde à era arqueozoica e proterozoica, no início da formação da Terra. Os crátons ou maciços, do ponto de vista litológico, da estrutura rochosa, são formados por rochas magmáticas, né, advindas da consolidação do magma, e rochas metamórficas. Então, essas 2 rochas formam essa estrutura que é denominada por maciços antigos, né? Maciço no sentido de firme, é uma rocha firme, endurecida, uma estrutura rígida. Coloquei aqui essa imagem, que a gente vai trabalhar a seguir, sobre o cráton, né? Ou o maciço antigo. O que é que nós temos aqui? Uma região cratônica, portanto, um cráton, definido aqui, esse X tem um sentido de estar aqui. Quando encontrarem uma estrutura rochosa e o desenho é representado por X, né, a legenda, é porque essa estrutura é formada por rochas cristalinas. O que são rochas cristalinas? As magmáticas e as metamórficas. Por que são chamadas de cristalinas? São as rochas mais duras e resistentes do planeta. Sedimentares não são rochas cristalinas, ok? Então, por que os maciços antigos também são chamados de maciços cristalinos ou embasamento cristalino ou plataforma cristalina? Porque são formados por rochas cristalinas, metamórficas e magmáticas. Então, nós temos uma estrutura cratônica. Nessa estrutura cratônica, nesse maciço, nesse cráton, nós temos aqui essa parte do cráton aparece à superfície, aflora, certo? É visível. Esta outra parte do cráton também está visível. Aqui está a superfície, está visível. Mas esta porção do cráton foi erodido e foi preenchido por sedimentos. Então, aqui é uma bacia sedimentar, na região rebaixada, preenchida por sedimentos, uma bacia sedimentar. O que é que nós temos, então? Esse cráton aparecendo, essa porção, essa outra porção aparecendo e essa porção daqui é escondida por esses sedimentos. Quando um cráton aflora, quando é visível à superfície, ele é chamado de escudo.
ele é denominado de escudo quando ele aparece à superfície. Quando o cráton, o maciço antigo, ele não aparece à superfície, ele está soterrado, né? Ele é chamado de plataforma coberta, coberta por sedimentos, ou embasamento cristalino, porque forma base desta outra estrutura, que é a estrutura sedimentar, é a bacia sedimentar, ok? Então, temos um cráton, né, uma região cratônica, um maciço antigo, dividido em 3 feições, 2 das quais afloram, são chamadas de escudos. A que não aparece é chamada plataforma de embasamento. Podemos, então, dizer que um escudo é um cráton aflorado, um cráton visível à superfície. Não esquecer disso. Pois bem, então os crátons aparecem sob 2 formas, né? Os crátons ou maciços. Quando afloram, são chamados de escudos ou escudos cristalinos. Quando recobertos por sedimentos, são chamados plataformas cobertas, plataforma de embasamento ou embasamento cristalino. Certo? Por serem terrenos bastante antigos e estáveis, eles são da era pré-cambriana, né, que corresponde, na verdade, o cambriano, o pré-cambriano, às eras arqueozoica e proterozoica, lá desde a origem da Terra, de 4,5 bilhões de anos, a mais ou menos 600 milhões de anos atrás, é o período, o lapso de tempo chamado de pré-cambriano. Certo? Então, essas rochas, né, essa estrutura rochosa, o maciço antigo, é deste período. Então, sendo formado nesse período e estando estável até o momento atual, essa estrutura, maciços antigos, podem apresentar jazidas de minerais metálicos, principalmente minerais metálicos, especialmente nos terrenos da era proterozoica. Certo? Da mais recente, né? Arqueozoica é mais antiga, proterozoica é mais recente, formando o pré-cambriano. Então, nós temos aí, por exemplo, ouro, ferro, manganês, prata, cobre, alumínio e estanho. Esse mapa vocês trabalharam, né? Esse painel aqui, geológico, vocês trabalharam ao longo da semana passada. E viram que o Brasil tem terrenos, né, bastante variáveis, até em suas idades, em sua composição litológica, até por conta da dimensão continental do Brasil. Então, neste mapa, perceberam que nós temos terrenos do Proterozoico, temos terrenos pré-cambrianos. Sendo assim, o que é que nós podemos deduzir? O Brasil é um território que possui minerais metálicos, porque tem terrenos formados na era pré-cambriana. Terrenos proterozoicos e terrenos arqueozoicos. Então, a manifestação dessas forças tectônicas de orogenia antiga, né, que formaram os escudos antigos, maciços antigos, ou dobramentos antigos, se chama, que foi formado lá no pré-cambriano, foi dado o nome de ciclo brasiliano, que formou todos esses terrenos da era proterozoica e da era arqueozoica, portanto, terrenos pré-cambrianos. Ok? Como exemplos, nós temos a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Espinhaço, a Serra do Navio. Então, temos inúmeras áreas que são terrenos pré-cambrianos no Brasil. Segundo grupo, né, a segunda estrutura geológica, são os dobramentos modernos. Esse todo mundo conhece, né, esse todo mundo já ouviu falar e sabe identificar muito bem como se forma, nomes, onde estão localizados, né, os principais. E aí nós temos, então, essa estrutura que é formada a partir de uma dobra, né? Colisão de 2 placas, uma, né, a placa continental, foi empurrada e dobrada. Então, formou esse conjunto de montanhas que são chamados de dobramentos modernos. Né? Por quê? Porque são resultantes de orogênese recente. Né? Orogênese, aí o encontro de placas, formação de montanhas, principalmente no Cenozoico. Ocorrem nas áreas de bordas de placas, né, nas zonas convergentes, e vão resultar, então, essa orogenia em um conjunto de montanhas formadas por um único evento. E aí a gente chama esse conjunto de montanhas que foi originado pelo evento tectônico da orogenia, a gente chama isso de cadeias montanhosas ou dobramentos modernos. E aqui nós temos um mapa dos principais
conjuntos de montanha do planeta formado pelo encontro das placas, pela orogenia, pela orogênese recente, que são os dobramentos modernos, né? Eles são formados por rochas plásticas. O que são rochas plásticas? Já falei esse termo em outra aula. São rochas resistentes à falha. Então, se há uma colisão, ela dobra, mas ela não quebra. Ela não foi falhada, ela foi dobrada. Então, esse tipo de rocha que é chamada de rocha plástica, rocha mais maleável do ponto de vista tectônico, ok? Então, essas rochas são principalmente magmáticas e sedimentares, as mais plásticas. Vamos lá. Os grandes conjuntos de montanhas do mundo assumem grande importância para a dinâmica climática e o equilíbrio ambiental do planeta. Então, qual é a importância de termos esses grandes conjuntos de montanhas no planeta? Servem para quê? No mínimo, para ajudar a manutenção do equilíbrio climático e o equilíbrio ambiental, né? Então, vão dar esse suporte na dinâmica climática do planeta. No caso do Brasil, nós não temos, né, já falamos disso, porque apresentar uma formação geológica antiga e não está em borda de placas, o Brasil não tem esse tipo de estrutura geológica, os dobramentos modernos. Terceiro tipo de estrutura são as bacias sedimentares, né? Fáceis de identificar. São regiões rebaixadas, né? Depressões no terreno, que são ainda, né? Podem ser formadas ainda, preenchidas por sedimentos provenientes de terrenos mais elevados que circundam essa área. Então, tem que existir uma área mais elevada, sendo erodida, e os sedimentos são depositados nessas áreas rebaixadas. As bacias sedimentares formam a região caracterizada pela acumulação de sedimentos. Então, a região sedimentar, né? Bacia sedimentar, acumulação de sedimentos, que podem ser continentais ou marinhos. Tem as bacias oceânicas e as bacias continentais também. E essa sedimentação ocorreu por um longo período de tempo geológico. Por isso que, geralmente, né, as bacias sedimentares, as rochas sedimentares, podem conter os registros fossilíferos que também vão ajudar os geólogos a entenderem, os paleontólogos também, a entenderem a evolução da Terra e a evolução da vida na Terra, né, através desses registros encontrados nas bacias sedimentares. Então, são importantíssimos para esse fim científico também. Nós temos aqui o processo, né, uma imagem bem simples também, um desenho simples, da formação de uma bacia sedimentar. Então, nós temos áreas elevadas e áreas rebaixadas. Nessas áreas rebaixadas, os sedimentos oriundos da erosão dessas áreas elevadas são depositados e nós temos, então, os processos de acumulação nas áreas rebaixadas, os processos de erosão nas áreas elevadas, né? São mais intensos. Então, as bacias sedimentares são formadas por essa sobreposição dos sedimentos. É muito fácil a gente identificar uma rocha sedimentar, porque a gente visualiza as camadas de sedimentos sobrepostas umas às outras. E esse tipo de estrutura é a que mais ocorre no planeta Terra. 75% da superfície terrestre é formado pelas bacias sedimentares. As mais antigas, né, foram formadas lá na era paleozoica, né, os principais conjuntos de sedimentos, né, de áreas sedimentares do planeta, há mais de 500 milhões de anos atrás. Geralmente se formam em áreas oceânicas e transformam-se em bacias continentais por causa das movimentações das placas tectônicas, certo? Essa idade, né, essa idade antiga das bacias sedimentares tem uma importância econômica também, né? É importante porque se forma produtos, né, que são bastante importantes para a movimentação da economia mundial. E aí essas bacias sedimentares apresentam grande importância econômica. Então, qual é a importância das áreas sedimentares? Importância econômica extrema, porque são nelas que se originam alguns recursos energéticos como o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. Se originam, né, são formados
em áreas sedimentares. E nós temos dois desenhos, né, duas imagens da formação do petróleo, né, do óleo, e aqui do carvão mineral, que é uma rocha sedimentar, porque é a vegetação soterrada em áreas rebaixadas, preenchidas por sedimentos e, através de milhões de anos, se transformam nesse recurso energético que é o carvão mineral. Então, veja a importância das áreas sedimentares do planeta, né? Das bacias sedimentares para a movimentação econômica do mundo. Brasil, como é que o Brasil se comporta do ponto de vista geológico, do ponto de vista da estrutura geológica, da composição rochosa? Como é que o Brasil se comporta? Nós temos 36% do nosso território formado por escudos, por maciços antigos, por crátons, né? Formados, claro, por rochas metamórficas e magmáticas. Nessas áreas encontramos as principais jazidas, as jazidas de minérios do Brasil. Além desse fato de encontrar minérios, trouxe uma curiosidade aqui, né? As rochas basálticas, as rochas magmáticas, por exemplo, dão origem ao solo terra-roxa, né? Rico em ferro, e esse solo extremamente importante para a movimentação da economia brasileira desde a época da colonização. O que é que foi cultivado no solo terra-roxa? Lembram, né? Produção de café, principalmente, né? Então teve todo um ciclo econômico que foi organizado em função, principalmente, da existência desse solo, que é originário da decomposição das rochas basálticas. 36% do território formado por maciços antigos, 64% restantes formado por áreas sedimentares, pela estrutura bacias sedimentares, né? Rochas sedimentares, portanto, por bacias sedimentares. Nessas áreas, nós podemos encontrar combustíveis fósseis, né? Então, o Brasil também tem a exploração, tem as jazidas de combustíveis fósseis. Trouxe aqui essa imagem para a gente lembrar, então, nas áreas amarelas, as bacias sedimentares e as áreas mais escuras, o embasamento cristalino, né? Os escudos cristalinos, os maciços antigos da era proterozoica, esses mais claros, e da era arqueozoica, os mais escuros. Da era proterozoica, existem mais jazidas de minerais. A possibilidade de minerais metálicos em terrenos da era proterozoica é maior que da era arqueozoica. Então, nós temos aí, sim, né, essa possibilidade de ter recursos minerais, tanto metálicos, né, os recursos nos minerais metálicos, como também os combustíveis fósseis, porque nós temos 64% do nosso território formado por bacias sedimentares. E aí nós temos as principais bacias e a composição da estrutura geológica do Brasil, principais bacias e as áreas de rochas metamórficas e ígneas, formando, então, os maciços antigos. Vamos lá. Sobre os maciços antigos no Brasil. São os terrenos do pré-cambriano, né? 36% do nosso território, portanto, formado pelos maciços antigos. Desses, né, 32% pertencem ao período arqueozoico, mais antigo. E aí, por exemplo, nós temos a Serra do Mar, é originária desse período aí. De tempo mais recente, né, do pré-cambriano, nós temos aí 4% do território brasileiro, portanto, de terrenos proterozoicos, da era proterozoica. Nessa região, né, nesses terrenos, possibilidade de ter recursos energéticos mais valiosos, né? Então, são as rochas metamórficas e magmáticas, e aí nós encontramos as jazidas de minerais estratégicos, os mais valiosos, como ferro, níquel, chumbo, ouro, prata, diamantes, né? Então, o que é que nós temos nesse mapa? O que é que a gente pode visualizar aqui? As áreas sedimentares em verde e as áreas mais escuras são os maciços antigos. Nesses maciços antigos, nós temos os terrenos da era proterozoica, nessa cor alaranjada,
e da era arqueozoica mais escura. E vejam que nós temos algumas áreas de exploração mineral bem conhecidas, né? Por exemplo, Serra do Navio, bem conhecida, né? Exploração mineral, de maneira geral, no Pará, no Amapá, né? Intensa exploração mineral. Que mais? Temos essa área aqui, ó, muito conhecida de todos os brasileiros, né? O quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais. Olha o terreno onde está assentado, né? Onde tem essa exploração mineral. E nós temos, então, região norte aí, áreas bem expressivas do ponto de vista de concentração mineral, principalmente desses minerais chamados de minerais estratégicos, mais valiosos, né? Então, os terrenos proterozoicos e arqueozoicos do Brasil então propiciam a existência desses minerais. Sobre ainda esses escudos ou esses maciços antigos, vamos lá falar daquela imagem que eu coloquei lá no slide anterior, né? Esse cráton, e aí no qual eu expliquei o que são escudos e o que é uma plataforma de embasamento. Acaso essa imagem, esse desenho, representa uma área do Brasil. Por isso que aqui tem escudo das Guianas e escudo sul-amazônico. É essa área aqui, ó. Cráton amazônico. Então, no Brasil, existem 3 grandes áreas cratônicas, 3 grandes áreas de maciços antigos, né? 3 principais. Plataforma das Guianas, ou chamado também Cráton norte-amazônico, ou escudo norte-amazônico, e o Cráton sul-amazônico, né, ou a plataforma sul-amazônica, e a do São Francisco. São essas 3 regiões cratônicas, ou 3 regiões de maciços antigos. Vejam que, no meio dessas 2 feições, tem aqui uma região sedimentar, a bacia sedimentar do Amazonas, a bacia amazônica, uma importante bacia sedimentar do Brasil, que é isso aqui, ó. Então, nós temos escudo das Guianas, escudo sul-amazônico, e no meio passa, né, está aí assentada a bacia sedimentar intracratônica do Amazonas. Por que intracratônica? Entre 2 feições de crátons, ok? Então, bacia intracratônica do Amazonas, bacia sedimentar, né? O cráton da Amazônia, portanto, é dividido em 2, sendo seccionado, fator C aqui, né? Sendo preenchido aqui, né? Pela bacia amazônica. Nesse trecho, o cráton se configura como uma plataforma de embasamento aqui, coberto pelos sedimentos da bacia amazônica, ok? Vamos dar continuidade, né? Ainda só para ilustrar os maciços antigos no Brasil, ou escudos cristalinos, tem aqui a Serra do Mar, né? Uma importante feição no relevo, né? Imponente no relevo do Brasil, a Serra do Mar, que compõe o escudo brasileiro, né? Ou maciço brasileiro. E nós temos aqui o Monte Roraima. Monte Roraima também é um cartão postal do ponto de vista de relevo brasileiro, né? E está aí no escudo das Guianas, ou no maciço norte-amazônico, certo? Bacias sedimentares, né? O terceiro tipo de estrutura no Brasil. Nós temos apenas 2, né? Então, o segundo grupo de estrutura do Brasil, estrutura geológica. Então, as bacias sedimentares, né? Que são regiões preenchidas por sedimentos ou detritos, né? Que foram carreados, que foram trazidos, que foram transportados de áreas circunjacentes, de áreas vizinhas, de relevos mais elevados das áreas próximas. Sobre nossas bacias sedimentares, né, foram divididas pelos estudiosos em 2 grandes grupos. As bacias de grande extensão, por exemplo, a bacia amazônica, a bacia do Meio Norte, a bacia do Paraná, a bacia São Franciscana, a bacia do Pantanal, são as grandes bacias sedimentares do Brasil. E as bacias de pequena extensão, por exemplo, as bacias costeiras. E aí a gente poderia fazer uma pergunta. O assunto, o tema, bacias sedimentares, remete a alguma outra temática natural do Brasil? Quando a gente fala bacia amazônica, bacia são franciscana, bacia do Pantanal,
Bacias costeiras remete a alguma coisa? Lembra alguma coisa? Algum outro fenômeno? A existência de águas, né? Então, a água é um agente que vai propiciar a formação de áreas sedimentares, de bacias sedimentares. Então, a água tem esse poder, né? É o agente que pode construir feições do relevo. No caso aqui, bacias sedimentares, certo? Então, não é o acaso que as maiores bacias estão próximas às maiores regiões, as maiores bacias hidrográficas, né? Como a de São Francisco, a amazônica, a do Pantanal, né? No caso do Paraguai. Então, nós temos aí a relação bacias sedimentares com bacias hidrográficas. E as regiões costeiras, né? A água do mar, as bacias costeiras. E aqui, vejam que esse mapa das bacias sedimentares, né, das principais bacias sedimentares, é um mapa elaborado pela Petrobras. Por quê? Nossas principais bacias produtoras. Produtoras de quê? Essa empresa trabalha com o quê? Explora o quê? Então, as bacias sedimentares do ponto de vista da exploração dos recursos energéticos, né? Dos recursos, principalmente petróleo, gás e carvão mineral. No caso do Brasil, o petróleo se destaca, né? E o carvão mineral. Então, nós temos aí o mapeamento das principais bacias pela Petrobras, né? Produtoras, tanto bacias terrestres quanto bacias marítimas. E lembrando que, no caso da exploração do petróleo, no Brasil, se concentra principalmente nas bacias sedimentares costeiras ou marítimas. E a exploração nas bacias terrestres, né, ou continentais, se dá em menor quantidade. Nós temos aqui a Bacia dos Solimões, a Tucana e a do Recôncavo, como exploração pela Petrobras, certo? Pois bem, escudos cristalinos no Brasil correspondem a 36%, os maciços antigos. Bacias sedimentares, 64%. Lembrando, os escudos cristalinos podem propiciar a existência de minerais metálicos. Bacias sedimentares, importância econômica, produção de combustíveis fósseis, né? Então, a importância econômica de cada estrutura geológica. O Brasil, por ter grande extensão territorial e variadas formações geológicas, no caso aí temos tanto escudos cristalinos como as bacias sedimentares, então nós temos sim uma grande diversidade, riqueza, quantidade de recursos minerais, certo? Falar em atividades minerais, né? Na atividade mineradora, coloquei aqui um mapa, as maiores reservas de minerais metálicos estão nos maciços antigos, né? Os escudos cristalinos. E as bacias sedimentares vão se destacar, claro, pelos combustíveis fósseis, petróleo, carvão, mineral e o gás, né? Principalmente o petróleo e o carvão mineral. O calcário também, né? Se destaca aí. Nesse mapa da exploração, do Departamento de Exploração Mineral do Brasil, né? Esse mapeamento aqui dos principais depósitos, jazidas de recursos de minerais, aqui apenas os minerais metálicos nesse mapa, destacam-se 2 estados, né? O Pará e Minas, né? Como o nome já diz, Minas Gerais, né? Mina vem da exploração de minérios, né? O nome do estado já remete à existência de grande quantidade de minérios, então esses 2 estados se destacam aí na concentração de depósitos de minerais metálicos no Brasil, certo? Então nós temos aí uma imensidade, né, uma variedade de minerais metálicos explorados no Brasil, né, e bem distribuídos ao longo do seu território, imenso território que o Brasil possui, certo? Então nós temos aí, por exemplo, nossas principais jazidas, né, Pará e Minas, ferro, manganês, cobre, alumínio, não esquecendo do sal, né, que também é um recurso mineral importante para a economia e para, no caso, a nossa alimentação. O petróleo, né, que se concentra principalmente em 4 estados do Brasil, mas também tem na região norte, né, o petróleo aqui explorado na Bacia dos Solimões, cobre, e em vários estados do Brasil a existência de ouro, né? Nós temos também o diamante, nós temos alguns lugares que remetem à exploração mineral, né? Como Diamantina, que tem em Minas e tem na Bahia, Ouro Preto. Então nós temos
e o próprio estado de Minas. Como ilustração, eu trouxe aqui alguns mapeamentos, né, algumas informações sobre a nossa exploração mineral, nossa riqueza mineral, né? O petróleo, aqui a distribuição, o mapa do petróleo no Brasil, né? Nós temos aí em áreas, em bacias terrestres, nas bacias costeiras principalmente, né? Mas nós temos um imenso volume de petróleo no território brasileiro e depois tivemos a descoberta do pré-sal, né? Então, nosso volume de petróleo, de jazida petrolífera, aumentou bastante com a descoberta da província do pré-sal, né? Localizada no mar. Nós temos aqui a distribuição das jazidas de carvão mineral, outro importante recurso energético, né? Principalmente se concentra, né? A maior concentração se dá aqui na região sul, né? A província carbonífera do sul. O nióbio também, né, um mineral bastante importante para a economia e que, nos últimos anos, gerou até uma polêmica, né? E nós temos cerca de 98% do nióbio mundial está aqui no território brasileiro. Mais um mapa da nossa riqueza mineralógica, né, da nossa variedade de recursos minerais. E aí nós temos aqui a legenda com esse número, né? Variedade de minerais, né? De minerais importantes que colaboram com a riqueza e a economia do país. E nós temos aqui, por exemplo, aqui são os grandes projetos mineralógicos, né? Ao longo da nossa história nós tivemos alguns projetos mineralógicos e acho que vocês já estudaram, por exemplo, o projeto Grande Carajás, né, que foi implantado pelo governo a partir da década de 70, para exploração das riquezas minerais dessa região, né, no Pará, o projeto Grande Carajás. E aí nós temos, então, importantes concentrações, né, de minérios, e é importante que a gente saiba, né, a localização desses, a importância, a economia e que tipos de minerais a gente tem. Será que a gente ainda tem ouro, né, depois de tanta exploração? Sim, a gente ainda tem bastante ouro distribuídos por nosso imenso território. E só lembrando aqui, ó, nós temos, por exemplo, uma região minúscula aqui, né, do ponto de vista do tamanho do nosso território, o Maciço do Urucum. Olha o nome dessa região, Maciço do Urucum. O que é que vocês acham que é isso aqui do ponto de vista geológico? O que é isso? Uma região formada por rochas magmáticas e metamórficas, né? É um maciço, é uma estrutura geológica antiga, portanto, presença de minerais metálicos, né? Então, lembrar aí esses detalhes, certo? E, para a gente sintetizar, aqui é um resumo, né? Estrutura geológica, maciços, também chamados de escudos cristalinos, né? Dão origem, geralmente, a planaltos. No caso do Brasil, principalmente, né? De origem lá no pré-cambriano, as bacias sedimentares mais antigas, lá na era paleozoica, né? Paleomesozoica, também podem formar planaltos. As bacias sedimentares mais recentes, geralmente são planícies da era cenozoica, os dobramentos modernos que nós não temos no Brasil, que formam as montanhas, né? As feições que são originadas a partir dessa estrutura geológica. Então, a estrutura geológica que embasa e o relevo que está sobre, né, que se forma sobre essa estrutura. Essa imagem aqui, minúscula, né, letras minúsculas, achei interessante de trazer, porque ela vai mostrando a evolução do tempo geológico da Terra, os tipos de rocha, a economia, o que é que pode existir, né, nos maciços antigos, os tipos de estruturas, o que é que pode existir, né? E o que é que forma do ponto de vista do relevo. Para refletir, essa imagem, essa charge que vocês também já devem ter visto, né? Reflitam sobre essa imagem, tá bom? O que é que representa essa imagem? Do ponto de vista da estrutura geológica ou da estrutura da composição rochosa e mineralógica do nosso Brasil, por exemplo. Deixei também uma atividade, um exercício, né, para vocês exercitarem, claro, treinarem
os conhecimentos desta aula. Mas antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta a vocês. A pergunta é, também para vocês refletirem. No Brasil, nós não temos dobramentos modernos. As maiores elevações do nosso país, do nosso território, estão em qual estrutura geológica? Foi dito que, por exemplo, os maciços antigos geralmente são bem rebaixados, né? Porque eles foram formados lá no pré-cambriano. Estão sendo erodidos desde o pré-cambriano até hoje. Mas no Brasil, as nossas maiores altitudes estão em qual estrutura geológica? Reflitam para a gente falar na aula seguinte, tá bom? Aqui nós temos as referências. Obrigada pela atenção e até a próxima aula, tá bom?